Hoje, 29 de fevereiro, é o Dia Mundial da Doença Rara. A data, que é celebrada sempre no último dia do mês de fevereiro em 7 países do mundo desde 2008, tem por objetivo chamar a atenção da população, dos órgãos públicos e também dos médicos especialistas sobre os tipos de doença e as dificuldades que os pacientes têm de tratá-las. Era meados de 2022 quando Amanda começou a sentir os primeiros sintomas da tortura postural perceptual persistente, a TPPP. Eu tive um pico muito alto de ansiedade, passando por uma situação muito específica. E aí desencadeou uma tontura, que durou uns 2, 3 meses. Eu tinha muita dificuldade de descrever para os médicos como ela funcionava no corpo. E aí eu fui em vários médicos, em vários especialistas, otorrino, neurologista, fisioterapeuta. A TPPP, também conhecida como vertigem fóbica ou vertigem postural fóbica, é mais comum entre as mulheres. E por ser uma doença crônica e que não tem cura, necessita de acompanhamento médico constante. Amanda lembra que até fechar o diagnóstico correto, foram longos 7 meses de incertezas e muitos desconfortos. Doença rara, a TPPP ainda é desconhecida por boa parte da população. Tive o diagnóstico errado de labirintite, e aí eu tomei o remédio para labirintite por uns 3 meses, não resolveu. Fiz tratamento com a fisioterapeuta para uma doença que não era essa, então aí vocês esperam também uns 2 meses para tentar ver se o tratamento está fazendo efeito. Não estava, até que eu descobri a especialista otoneuro, que é uma otorrino que também é neurologista. E aí, a partir dali, a gente começou a identificar que isso era mesmo TPPP e entrou com o tratamento que era o tratamento correto. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, as doenças raras são definidas pelo número reduzido de pessoas afetadas. Elas atingem 65 indivíduos a cada 100 mil e são cerca de 7 mil. Uma das características que une as mais de 6 mil doenças classificadas nesse grupo é a dificuldade do seu diagnóstico ser feito. Tá? Então, como são condições que os profissionais de saúde não são muito expostos nas suas faculdades, eles não aprendem sobre isso, geralmente. Obviamente que daí eles não têm a capacidade de reconhecer os casos na maioria das vezes, né? E a outra questão que faz o diagnóstico ser difícil é que depende de alguns métodos inovadores de exames que não estão disponíveis em todos os lugares. A Organização Pan-Americana de Saúde estima que no Brasil 15 milhões de pessoas convivam com algum tipo de doença rara. 80% dessas enfermidades são de origem genética e 20% de causas infecciosas, virais ou degenerativas. Aqui no Brasil, eu posso te dizer assim que nós demos grandes passos, tá? Realmente assim, grandes passos em relação até termos uma política pública, né? Que se chama Política Nacional de Atenção Integral às Doenças Raras, que existe desde 2014 e que daí ela possibilitou que exista dentro do Sistema Único de Saúde os serviços de referência em doenças raras. Hoje, Amanda convive com os sintomas da TPPP com mais tranquilidade e só toma medicamentos quando está em crise. E sempre que eu tiver um gatilho que me deixar por muito tempo tonta, eu preciso entrar com isso. Agora, a terapia e a reabilitação vestibular é uma coisa que basicamente vai ter que ficar aí fazendo até ter uma remissão, até a doença ser controlada.